Nós vamos continuar aqui. Deixa eu passar um pouquinho para cima isso aqui. Aula 56 e 57 vai falar sobre bicondicional. Tá bom? Agora, na aula de 56 e 57, é importante sempre lembrar vocês que se você não assistiu a aula anterior, ela está disponível aqui no plural, no canal, tá certo? É importante que você assista todas as aulas, porque isso vai facilitar para você responder as demais atividades. Tarefas mínimas, tarefas complementares, é importante que você sempre faça. Lembrando que o estudo individual é muito importante, tá bom? Nós vamos falar sobre condicional e bicondicional agora, tá? Condicional e bicondicional. Não dá para terminar essa aula toda, mas o professor vai fazer pelo menos aqui as duas atividades dessa aula, as duas primeiras atividades, e porque essa aula também está junta com a aula 58, que é a nossa aula da semana que vem, tá? Sobre lógica argumentativa. Ó, aula 56 e 57, primeira coisa a gente vai falar sobre bicondicional, que é o nosso se então. Tá? Deixa eu pegar aqui para você. Nosso se então. Se acontece P, então acontece Q. Tá beleza? Ó, se acontece P, então acontece Q. Ou se P, então Q. Tá? Vamos à mesma frase que nós estávamos usando anteriormente. Ó. Se Maria vai ao mercado, então Paulo vai à oficina. Ok? Então, observe aqui que nós temos o se, então, aparecendo aqui. Tá? Essa é condicional porque para acontecer P, para acontecer Q, que é o nosso segundo, ó, esse primeiro aqui é o nosso P. Para acontecer Q, o P tem que acontecer. Tá? Beleza? Maria vai ao mercado. Se Maria vai ao mercado, então Paulo vai à oficina. Tá? Esse é o nosso se então. E a negação do se então, tá? A negação do se então só é um tipo de negação. A negação do se então é quando eu nego o segundo, tá? Acontece primeiro e não acontece que, tá? Então acontece primeiro e não acontece o que. Então quando isso ocorre, então tem aí uma negação. Então exemplo, ó, Maria vai ao mercado e Paulo não vai à oficina, tá? Ó, Maria vai ao mercado e Paulo não vai à oficina. Não vai à oficina, tá? Beleza? E olha o conectivo aparecendo aqui, certo? Ninguém tava falando nada. Bom, ó, esse conectivo aqui que aparece, é, realmente ele vai nos ajudar aqui, tá bom?
Então, essa aqui é a negação da primeira frase. Negação. Negação de quem? Do se, então. Ó, se Maria vai ao mercado, então Paulo vai à oficina. Maria vai ao mercado e Paulo não vai à oficina. Tá bom? E aí vamos ver a tabelinha aqui como que fica, então, em relação a esse nosso se então. É muito importante. Lógica argumentativa, tá? Então, P, Q, eu tenho P, então Q. Verdadeiro, verdadeiro, aqui é verdadeiro. Verdadeiro, falso, aqui é falso, ó. Aconteceu o primeiro e não aconteceu o segundo, tá? Verdadeiro, opa, falso, verdadeiro aqui, falso, verdadeiro, ou seja, aconteceu, não aconteceu o primeiro e aconteceu o segundo, é verdadeiro, porque é assim então. E aqui falso e falso também é verdadeiro, tá? Então, a única negação que você tem é aqui, ó. A única forma de fazer a negação é acontecendo o primeiro e não acontecendo o segundo. Por isso que a tabela verdade ela é bem importante. Geralmente, alguns concursos traz para você a tabela verdade, alguns vestibulares traz também a tabela verdade. Mas se você entender aonde está a negação em cada uma delas, tá? Exemplo, o e, a negação é todos. Só é, só é uma afirmação quando os dois é verdadeiro, ou seja, quando os dois primeiros são verdadeiros. Os outros três são negação. O ou, a única negação que tem no ou é o último. A única negação que tem no ou é o último, porque não acontece o primeiro e não acontece o segundo. Agora, o se então, a única negação que tem nele é acontece o primeiro e não acontece o segundo. Tá? Esse aqui é o nosso se então. E aí, nós temos algumas frases aqui, o seu livro traz algumas frases. Aí ele coloca aqui, deixa eu pegar aqui certinho. Então ele traz aqui um resuminho do que o professor acabou de falar aqui para você. Enxerguei aqui. É importante que você também risque aí o seu. Ó, há um único modo, há um único modo em que a proposição deve ser classificada como falsa. Tá? Se P é verdadeiro e Q é falso. Então isso é falso. Ou seja, se o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. Então a resposta para isso vai ser falso. Tá? As proposições a seguir são equivalentes, elas têm o mesmo sentido lógico. Então, se P, então Q, não P ou Q, se não Q, então não P. Ó, se não acontece Q, então não acontece P. Tá bom? Todas elas são verdadeiras, porque eles estão falando aqui, ó. Se acontece P, acontece Q, é verdadeiro. Se não acontece P, acontece Q, é verdadeiro. Se não acontece P e não acontece Q, também é verdadeiro. Tá bom? Então, as outras três são verdadeiras, tá? E aí também o seu livro traz aqui para gente algumas algumas frases bem legais aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui. Ó, desconsiderando as conjunções dos verbos, são equivalentes às proposições. Se comete uma infração, então vai ser multado. Então aqui ele coloca sempre esse se então, ó. Se então. Não cometa uma infração ou vai ser multado. Então, observe aqui que o sentido, ou seja, você negou a primeira, ó, não P ou Q, certo?
Se não vai ser multado, então não cometeu infração, ou seja, não aconteceu primeiro, não P, então não Q. Todas elas aqui são verdadeiras, ok? Ou são equivalentes. São equivalentes também às seguintes proposições. Se o sapo chia, ó, apareceu o C aqui, ó. Se o sapo chia, então o casaco é verde. O sapo não chia, ó, eu neguei a primeira, negação da primeira. Ou o casaco é verde, certo? Se o casaco não é verde, então o sapo não chia. Eu neguei o primeiro e neguei o segundo, tá certo? Então, para essa segunda lógica argumentativa, nós vamos fazer o exercício 1 e 2. Lembrando que nós temos ainda o bicondicional. E quando for falar do bicondicional, o professor já vai falar da aula também 58, que será a nossa próxima aula. Então, não perca a nossa próxima aula, tá bom? Exercícios em classe. Exercício 1. Classifique como verdadeiro ou falso. Vamos dizer aqui. Primeira, se x é menor ou igual a 3, então x é menor do que 7. Ou seja, aconteceu primeiro, né? Deixa eu trocar a caneta aqui. Ó, P, se P então Q. Tá? Então, se aconteceu primeiro, então P, ou seja, x é menor do que 7, se x é menor ou igual a 3, então x é menor que 7, isso vai ser verdade. Beleza? Se x é menor que 7, então x é menor ou igual a 3? Professor, não entendi não a primeira. A primeira, ó, se x é menor ou igual a 3, exemplo, vamos colocar aqui que o x é 2, é menor ou igual a 3. Então esse x é menor do que 7, ou seja, se nosso x é 2, ele pode ser menor do que 7. Pode ser menor que 7, ou seja, o x, se acontece a primeira, ou seja, se P, então Q, é isso que ele está falando para a gente. Tá? Ou seja, se x é menor ou igual a 3, exemplo, x pode ser o número 2. Então, x é menor que 7, isso também é verdadeiro, ou seja, então aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Nas proposições, ó, do se então se P, então Q. Se P, se acontece P, então acontece Q. Então, se aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, o resultado é verdadeiro, tá? Se aqui é falso, aqui é falso, e aqui é verdadeiro, deixa eu ver se eu coloquei nessa mesma ordem aqui em cima. Coloquei nessa mesma, não, coloquei verdadeiro e falso primeiro. Deixa eu apagar aqui então. Vou colocar na mesma ordem, ó. Aí você vai ficar com a mesma tabela. Ó. Então aqui é verdadeiro e aqui é falso. Ou seja, se acontece o primeiro e não acontece o segundo, é falso. Tá? Agora, se não acontece o primeiro e acontece o segundo, é verdadeiro. E se não acontece nenhum dos dois, também é verdadeiro. Beleza? Então, quando eu coloco aqui, ó, se x é menor ou igual a 3, isso é verdade. Então, x é menor do que 7,
Beleza. Isso é verdade. Tá? Porque aconteceu o primeiro e aconteceu esse nosso segundo aqui. Beleza? Agora vamos para a nossa segunda. Ó. Se x é menor que 7, então x é um número menor que 7, beleza. Então x é menor ou igual a 3? Não necessariamente. Por quê? Para a primeira, eu posso ter, exemplo, o 5. O 5. O 5 é menor que 7, para a primeira. Então, isso para a gente ficou verdadeiro. Agora, x é menor ou igual a 3, ou seja, aqui é 3? Não, isso aqui é falso. Então, quando aqui é verdadeiro e aqui eu consigo deixar falso, então o resultado vai ser falso. Tá? Por isso que é importante a gente olhar a tabelinha aqui. Ó. O resultado disso aqui então é falso. Agora, trocando aqui a ideia. X é maior ou igual a 7. Se x é maior ou igual a 7, então x é maior que 3. Ó, se x é um número maior ou igual a 7. Então, exemplo pode ser um número... Pode ser o próprio número 7. Pode ser o próprio número 7. Seria maior ou igual, né? Então, eu admito que isso aqui é verdadeiro. Então, x é maior do que 3? Certo. O 7 é maior do que 3. Então, aqui é verdadeiro também. Então, fica verdadeiro, verdadeiro. Se os dois são verdadeiros, ou seja, é a primeira linha aqui, ó. O resultado é verdade. Nós vamos nesse último aqui. Se x é maior do que 3, então x é maior ou igual a 7. Ó, se x é maior que 3, quem são os números maiores que 3? Exemplo, o número 4 é maior que 3. Então, x é em relação a 3, o 4 é maior que 3. Então, 4 é maior que 3. Então, x é maior ou igual a 7? Não necessariamente, porque se eu usar o 4 aqui, ó, maior ou igual a 7, isso aqui é falso para a gente. Tá? Isso aqui é verdadeiro, mas isso aqui é falso. Se essa segunda aqui é falsa, então a frase toda ficou falsa. Tá bom? Então, observe que a lógica argumentativa é só você conhecer um pouquinho da tabela de verdade. E não necessariamente precisa decorar a tabela, não. Precisa só saber quando que é o falso. Onde está falso ali? Ah, professor, o falso é exatamente quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. No se, então, o primeiro sendo verdadeiro e o segundo sendo falso, a frase é falsa. Tá? Porque acontece o primeiro e não acontece o segundo. Como é se, então? Ou seja, se acontece P, então tem que acontecer Q necessariamente. Tá? A questão de número 2, ele pergunta qual é a proposição equivalente. Qual a proposição equivalente a essa? Se Pedro corre, então meu chapéu canta. Se Pedro corre, então meu chapéu canta. Aí tem que letra A, B, C, D e E. Para ser equivalente, ou seja, tem que ser necessariamente da mesma forma. Então, se você garante que a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Então, vamos lá. Se Pedro corre, é o nosso P. Pedro corre. Chapéu canta é o nosso Q. Então, se P, então Q. Tá? Se P, então Q. Então, vamos lá. Primeira verdadeira, segunda verdadeira, resultado verdadeiro. Eu quero, então, o resultado verdadeiro aqui. Se meu chapéu canta, ó, se meu chapéu canta, então Pedro corre. O que ele fez aqui? Ele inverteu as frases. Ele colocou que, então P. E quando você olha aqui na lógica argumentativa, ó, que, então P, ou seja, voltando aqui,
Não necessariamente, é porque aqui pode ser falso e aqui pode ser verdadeiro. O resultado foi falso? Não, está errado. Então, não é equivalente, porque, ó, se a segunda for verdadeira, deixa eu ver se o professor consegue pegar isso aqui. Opa, aqui não. Vou descer aqui. Isso. Deixar aqui do ladinho. Então, ó, se P, então Q. Observe aqui, ó, ele trocou a ordem, ou seja, colocou Q, então P. Se Q, então P, ou seja, voltando daqui para lá. Se acontece Q, então necessariamente tem que acontecer P? Não. Tá? Então, isso aqui já não é. Isso aqui é falso. Vamos para a nossa segunda aqui, letra B. Se Pedro não corre, então meu chapéu não canta. Ó, se Pedro não corre, então eu neguei o primeiro. Tá certo? Então meu chapéu não canta. Se Pedro não corre, então meu chapéu não canta. Eu neguei o primeiro e eu neguei o segundo. Só que a negação do segundo tá estranha, né? Tá estranha. Tá estranho. Por quê? Porque ele coloca aqui, ó, Pedro não corre. Então, Pedro não corre, tá? Então, ou seja, se não Pedro, ou seja, se não acontece o primeiro, então pode acontecer o segundo. Ó, pode acontecer o segundo, tá? Que é essa frase aqui, a terceira. Agora vamos para a letra C aqui, ó. Então, essa aqui também é falsa. Vamos para a letra C aqui, ó. Se meu chapéu não canta, ó, se o meu chapéu não canta, então Pedro não corre. Ou seja, se não acontece P, então não acontece Q. Tá? Então, a negação, o professor mostrou para vocês lá em cima, que a negação do se P, então Q, se P, então Q, a negação dela é afirma a primeira e falsa a segunda. Mas se você coloca que não acontece a segunda, ou seja, falsa a segunda, e não acontece a primeira também é verdadeiro, ó. Tá? Olha aqui, ó. Se não P, no caso, ele colocou aqui o chapéu, que era o quê? Então, se não Q, então não P, isso é uma afirmativa verdadeira, tá? Porque a gente está fazendo o não em relação ao falso aqui, ó. Se não acontece P, então necessariamente não acontece P. Ou seja, eu neguei, então essa negação vai ser uma verdade em relação a essa frase aqui. Então, a nossa frase correta aqui ficaria a letra C. Vamos ainda ler a letra D e a letra E, só para a gente tirar encargo da consciência aqui, mas só para você prestar atenção aqui numa coisa. Pedro corre, se somente se meu chapéu canta, ou se Pedro canta, então meu chapéu corre. Observe que na lógica argumentativa, que nós estávamos estudando anteriormente aqui, nós temos o seguinte, ó. Se P ocorre, então Q tem que ocorrer necessariamente. Agora, se não, ou seja, se não acontece P, ó, não P, se então não Q também, tá? Essa daqui é a forma de negar.
tá? Essa aqui é a forma de negar. Então, a negação só é essa. Por isso que ele pediu uma frase equivalente. Então, se meu, se meu chapéu não canta, então Pedro não corre. Ok? Então, ficou aí certinho a nossa frase C como frase verdadeira.